1º de janeiro de 2027, o dia que o dinheiro do imposto para de passar pela sua conta. Para sempre. 12 bilhões de reais. Esse é o valor que apenas as 10 maiores varejistas do Brasil vão perder de acesso imediato quando o split payment entrar. Não é dinheiro que elas deixam de receber, é dinheiro que elas nunca mais vão tocar. E se você tem empresa, a história é a mesma. O imposto vai direto para o governo, você fica com o resto. Se você vende a prazo, se trabalha com margem apertada, se usa o dinheiro dos impostos para girar o negócio até o dia do vencimento, prepare-se. Em 2027, esse colchão desaparece. Vou te mostrar quanto isso custa na prática e o que fazer nos próximos 12 meses antes que quebre seu caixa. Luciana tem uma loja de roupas em Campinas, faturamento mensal de R$ 120 mil. Margem líquida de 18% depois de todos os custos. Ela vende muito parcelado, a maioria em 3 vezes no cartão. Hoje funciona assim: cliente compra R$ 1.000, parcela em 3 vezes. A operadora deposita os R$ 1.000 na conta da Luciana em 30 dias. Ela tem esses R$ 1.000 no caixa por mais 20 dias até vencer os impostos. 50 dias de folga. Nesses 50 dias, ela usa os R$ 150 de imposto embutido no preço para pagar fornecedor, luz, funcionário. Em 2027, muda tudo. Cliente compra R$ 1.000 parcelado. Sistema bancário segrega automaticamente R$ 280 de imposto, que é a alíquota estimada do IVA. Luciana recebe apenas R$ 720. Os 280 vão direto para o governo. Ela nunca toca nesse dinheiro. Perdeu o colchão de 50 dias. Pior, como a venda foi parcelada em 3 vezes, ela só vai receber os 720 ao longo de 3 meses. Mas os 280 de imposto saíram todos de uma vez, no primeiro pagamento. Faturamento mensal dela, 120 mil. Impostos embutidos no ano, 336 mil. Ela usava esse dinheiro como giro por 40 e já 60 dias. Com split payment, perde acesso imediato a uns R$ 30 mil mensais que circulavam no caixa. 30 mil que ela vai ter que tirar de onde? Empréstimo a 2,5% ao mês? Reduzir estoque? Demitir? A conta que a consultoria Peer fez é assustadora. As 10 maiores varejistas brasileiras pagam cerca de 30 bilhões de reais em impostos por ano. Com o sistema atual, esse dinheiro passa pelo caixa delas antes de ir para o governo. Tempo médio de permanência, 45 dias. Com split payment, os 12 bilhões anuais simplesmente não entram mais. 40% de tudo que elas recolhem vira ar. Para a empresa pequena e média, o impacto é proporcionalmente maior, porque margem é mais apertada e capital de giro mais curto. Não é caso isolado de Luciana. Quando você olha os números do setor, o padrão é cristalino. Supermercado com margem de 4% e giro diário. Hoje usa os impostos da semana para pagar fornecedor na sexta. Em 2027, imposto sai no D mais zero. Fornecedor continua cobrando a prazo. Dono do mercado vai financiar a diferença com quê? Taxa de 150% ao ano no cheque especial? Loja de eletrônicos que vende parcelado em 10 vezes. Hoje recebe o valor cheio em 30 dias. Paga imposto em 45. Giro tranquilo. Amanhã, cliente parcela em 10, imposto sai inteiro no primeiro pagamento. Ela vai receber nos próximos 10 meses, mas desembolsou o tributo todo no mês 1. Como fecha essa conta? Empresa de serviços B2B, que fatura 100 mil mensais com prazo de 60 dias. Hoje usa os 28 mil de impostos para pagar folha no dia 20. Com o split payment facultativo em 2027, se aderir, perde acesso a 28 mil de imediato. Se não aderir, entra obrigatório em 2028 de qualquer jeito. Resultado, vai ter que antecipar de onde não tem. A lógica do split é simples e brutal. Cliente paga por Pix, cartão, boleto. Sistema bancário identifica a nota fiscal eletrônica. Calcula o IBS e a CBS. Separa na hora. Manda para o governo. Sobra o líquido para você. O que você usava como boia por semanas desapareceu. O governo chama isso de modernização, combate à sonegação, eficiência na arrecadação. A Receita Federal adora, porque recebe tudo na hora, sem depender do empresário recolher depois. Risco de calote do fisco cai para zero.
Mas quem paga o preço? Se sua empresa tem essas características, você está na linha de frente. Margem operacional abaixo de 20%. Vendas a prazo representam mais de 50% do faturamento. Você usa o tempo entre a venda e o vencimento do imposto para girar dinheiro. Capital de giro próprio limitado. Fornecedores com prazos curtos. Folha de pagamento alta. Qualquer um desses pontos já te coloca em risco. Se você marca 3 ou mais, prepare-se para a sangria. A solução não é simples porque o problema é estrutural. Se você fatura entre 100 mil e 500 mil mensais, você tem até o meio de 2027 para agir. Primeira coisa, calcule quanto de imposto passa pelo seu caixa hoje e por quantos dias. Pegue seu faturamento mensal, multiplica pela alíquota efetiva, uns 28 CCAV, uns 28% em média. Esse é o valor que você vai perder acesso. Agora veja, quanto tempo esse dinheiro fica com você antes de ir para o governo? 30 dias? 45? 60? Multiplica o valor pelo número de dias. Divide por 30. Você tem o equivalente mensal do rombo. Se você fatura 200 mil, são 56 mil de impostos. Se ficam 45 dias com você, são 2,2 meses, ou seja, 84 mil reais que circulam no caixa e vão sumir. 84 mil que você precisa repor de algum lugar. Segundo passo, renegocie prazos com fornecedores agora. Se você paga em 30 dias, tenta esticar para 60. Se paga em 15, vai para 30. Você precisa compensar a perda de liquidez imediata com o alongamento das dívidas. Isso não resolve tudo, mas ameniza. Terceiro, revise sua precificação. Se você embute 28% de imposto no preço e esse dinheiro não passa mais pelo seu caixa, tecnicamente você não precisa dele para operar. Mas na prática você precisa porque perdeu o giro. Então tem duas opções. Aumenta o preço para compensar o custo financeiro de não ter o float ou aceita margem menor. Nenhuma das duas é boa, mas você tem que escolher uma. Quarto, se você vende muito a prazo, considere incentivar pagamento à vista com desconto. O split vai tornar a venda parcelada muito mais cara para você, porque você desembolsa o imposto todo de uma vez, mas recebe aos poucos. Cliente que paga à vista em 2027 vale ouro. Vale dar 5, 7% de desconto, se isso significa entrada imediata de caixa. Quinto, linha de crédito antecipada. Não espera quebrar o caixa para correr atrás de banco. Negocie agora uma linha rotativa com taxa pré-fixada. Quando o split entrar, você tem onde se apoiar nos primeiros meses de adaptação. Custo financeiro sobe, mas é melhor que travar a operação. Se você fatura acima de 500 mil mensais e tem estrutura financeira mais robusta, a estratégia muda. Você consegue antecipar recebíveis com taxas melhores. Consegue negociar prazos mais longos porque tem poder de barganha. Consegue fazer hedge financeiro para cobrir o gap de caixa. Mas mesmo assim, perde eficiência. Dinheiro que girava de graça agora custa 1,5 a 2% ao mês em antecipação de recebíveis. E tem um ponto que ninguém fala. O split é facultativo em 2027 só para operações B2B. Para venda ao consumidor final, é obrigatório desde o primeiro dia. Então, se você é varejo, você não tem escolha. Entra ou entra. Serviços entre empresas têm um ano de respiro, mas em 2028 vira obrigatório para todo mundo. A Receita testou a alíquota de 1% em 2026. Foi só para calibrar sistema, treinar. Em 2027, entra para valer. CBS com alíquota cheia, substituindo PIS e COFINS. IBS subindo gradualmente até 2033. Mas o split entra forte já em 27. Não tem mais volta. Setores que vão sangrar mais. Varejo de moda, supermercados, material de construção, lojas de eletrônicos, qualquer coisa com margem apertada e pagamento parcelado. Serviços com recebimento em 60 dias ou mais. Empresas que dependem do float tributário para fechar o mês. Pequenas e médias que não têm gordura para queimar. A diferença entre você ter um ano para se preparar e ser atropelado é isso. Calcular o tamanho do buraco, agora renegociar prazos nos próximos 6 meses, revisar preço e política de parcelamento, até setembro ter linha de crédito pronta, até dezembro. Se deixar para abril de 2027, quando o split começar a morder, você não tem mais margem de manobra. Aí é desespero, não planejamento.
Acesse o site da Fenacom, tem simulador do impacto do split por setor. Roda os números da sua empresa. Link na descrição. Comenta quanto você fatura e qual seu prazo médio de pagamento de impostos hoje. Quero saber quantas empresas aqui vão sentir o baque.